Fala, meu povo lindo! Ó, nós aqui de novo. Eu tava navegando aqui na rede e eu achei um vídeo bem interessante sobre uma entrevista de um rapaz que tá voltando agora para o Brasil e ele tá colocando os pontos principais, o motivo que ele tá voltando em relação à habitação, que é um ponto que a gente toca bastante aqui com vocês que ainda pensam em vir aqui para Portugal, você que está no Brasil, Angola, Cabo Verde, que é em relação a morar nos grandes centros e os custos das habitações nos grandes centros, que hoje em dia está muito complicado, principalmente para você que tem família. Então, eu vou deixar aqui o link fixado do canal do rapaz que fez a entrevista com essa pessoa que está voltando para o Brasil. O nome dele é Igor Almeida. Dá uma olhada no canal dele. Tem alguns vídeos que são bem interessantes. Talvez algum dos vídeos dele pode acrescentar alguma informação interessante para o seu processo que está vindo aqui para Portugal. Sem nenhum tipo de julgamento, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas dificuldades, cada um sabe o que é melhor para ele. Então aqui esse react ele não é para julgar se ele fez errado, se ele não fez planejamento, se ele não trouxe muito dinheiro ou não, mas sim para a gente ver o que ele está falando, que é a realidade do que está acontecendo aqui hoje e que pode acabar comprometendo sim o seu planejamento, pode sim ocorrer de você ter que voltar com a sua família, porque o peso do custo das habitações aqui em Portugal hoje, ele vai comprometer bastante o seu orçamento. Então, vamos assistir aqui as informações e vamos compartilhar aqui, comentar alguns tópicos que ele vai falar que são bem interessantes. Bora lá. Fala pessoal, Igor Almeida aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no dia de hoje vocês percebem que o negócio aqui tá diferente, né? Eu tô aqui sentado, tem uma pessoa que eu vou fazer uma entrevista, só que essa pessoa não quer ser identificada. Por quê? Porque nós vamos falar sobre um pouco aqui sobre Portugal, e essa pessoa, ela está voltando para o Brasil, e ela disse que quer falar das verdades de Portugal, das verdades de como é imigrar aqui, então ele preferiu não ser identificado. Então por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui, que vocês podem perceber que ele está aqui, mas ele não vai aparecer, e eu vou tentar modificar aqui a voz dele para ficar algo... ele quer o sigilo dele. Então vamos lá, cara, sei lá, vou te chamar de Alexandre aqui, salve de início. Pô, então Alexandre, quanto tempo tu tá aqui em Portugal? Quanto tempo tu tá aqui em Portugal? Já são 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Se ficasse mais um Tempo pouco, bom. já ia fazer quase 2 anos. E tu tá morando em qual zona? Eu moro aqui na zona de Sintra, né? Na zona de Sintra. Zona de Sintra. Mas tu sempre, nesse 1 ano e 7 meses que você tá aqui, sempre morou nessa zona? Não, morei nas Mercedes, mas que pertence à Sintra, e morei na Reboleira. Então aí a gente já vai num primeiro tópico aqui, que é um ponto interessante. Ele estava em Sintra e depois foi para Reboleira. Essas duas zonas que ele comentou são zonas na região metropolitana de Lisboa. Então são bem pertinhos de Lisboa. Ou seja, as rendas nessas regiões, mesmo não sendo bairros tão caros, né, de alto padrão, como Cascais ou Estoril, também já estão com as rendas muito altas. Então, realmente, você querer ficar perto do grande centro, que seria Lisboa, e Porto também hoje em dia está assim, fica muito caro a renda. Mas vamos continuar assistindo aí para ver o que ele vai acrescentar mais. Devido a essas mudanças aí, agora eu tô aqui em Sintra. Sim, sim. Cara, assim, o que te fez querer vir para Portugal? O que te fez querer mudar para cá? A questão sempre porque já teve um pessoal nosso que veio primeiro, né? Pela questão da segurança, a questão de qualidade de vida, até a própria questão de alimentação. Mas só que quando você vem aqui, que você vê a realidade dos fatos, né? E o pessoal me vendeu uma história que quando eu cheguei aqui a realidade foi totalmente diferente, né? Porque Aí a princípio nesse eu vim, ponto que ele tocou, eu fiquei um pouquinho na dúvida, que ele falou, o pessoal me vendeu uma história. Aí eu fiquei sem perceber se foi o pessoal da família dele ou se foram vídeos que ele foi assistindo, pessoas, outras pessoas que foram comentando, porque se foi o pessoal da família, a gente também vai entrar em um outro ponto que é: ah, eu tenho um parente que tá lá, que deu certo, que eu tô vendo, tá bem, tá postando foto e tal. Não necessariamente o seu parente que tá aqui, ele pode ser que ele não esteja mentindo para você, mas a situação não esteja tão boa quanto ele mostra para ser, entende? Então, ou então, às vezes ele vem com uma família, que são mais pessoas, são duas pessoas trabalhando, e você vai vir sozinho, já é uma realidade diferente. Então, muitas vezes não é nem a maldade do parente
de como ele está vivendo aqui, e para a pessoa que está no Brasil acaba que parece que por ele estar comprando uma coisa mais legal no supermercado, comprando um chocolate, fazendo uma feira maior, o carrinho cheio e manda uma foto, manda um vídeo, parece que está vivendo muito bem, mas talvez o seu parente não está chegando ali para você naqueles pormenores e te contando exatamente. Então, essa questão de eu vou me guiar por um parente que já está lá é um pouquinho delicado, porque às vezes você pode estar vendo uma realidade que realmente não é, não que ele não queira falar, mas não é exatamente o que ele está vivendo. Com a minha esposa, aí ela teve que voltar e eu fiquei. E achando que esse propósito daria para mim ter uma casa para trazer eles para cá. Mas infelizmente não correu tudo bem, eu tive que sair da onde que eu ia ficar com meus parentes, a princípio até eu me estabilizar, me organizar, mas por devidas situações da questão de Portugal, que é a questão de arrendamento, aí a senhora da casa achou que a gente que meus parentes estavam cobrando da gente para morar lá na casa, sobrelocando. Aí a gente tivemos que sair às pressas, né, devido a isso. Isso também é E é uma isso. outra questão Aí que agora pesa. Por quê? Você tá no lugar, você conseguiu arrendar um lugar, mas aí tem essas regras de tem contratos que tem quantidade de pessoas, as pessoas que podem morar ou não podem. Tem essa questão do subarrendamento que o pessoal não pode fazer, e tem algumas pessoas que fazem sim, não é mentira, porque realmente você juntando ali duas famílias para poder morar fica mais em conta. Só que é uma questão, ele estava contando com um parente. E, de uma certa forma, nem o parente pode garantir que vai conseguir ajudar assim. Porque hoje em dia, gente, os contratos que são feitos aqui em Portugal, eles não passam de um ano. Então, todo ano o seu contrato vai renovar. No passado, existiam contratos maiores aqui em Portugal, contratos de 3, 5, 10, eu já vi contrato até de 15 anos aqui em Portugal, existe contrato até vitalício. Só que para o senhorio, hoje em dia, não é mais interessante. Então, o que que ele faz? Ele faz aquele contrato de um ano e no outro ano ele já vai renovar com você o contrato. Ele vai chegar para você, vai fazer aquele aumento, que é o aumento que o governo permite, que vai da renda ali, se eu não me engano, acho que são 10 ou 11%, mas ele também pode chegar para você e falar: olha, agora o preço é tanto. E se você não dá conta de pagar, você vai ter que entregar o apartamento. Então, às vezes, o parente fala: ah, ok, você pode vir, pode ficar comigo aqui e tal. Tem essa questão do subarrendamento que pode dar problema sério. E tem aquela questão que nem ele tem uma certeza se para o próximo ano ele vai conseguir estar naquele lugar. E isso pode comprometer. E quando ele está aqui e vê que corre algum risco de ele se comprometer em perder o lugar que ele está, ele vai chegar para você, que ele falou que poderia contar, e falar: olha, você vai ter que se virar. Então, nessa de contar com eu vou sem ter dinheiro para ficar em algum lugar, contando com algum parente, pode complicar por isso. Então, se você vai vir, um parente vai te receber, um parente vai te ajudar, não tem problema, maravilhoso. Mas traga dinheiro para caso tenha alguma emergência, caso você precise sair, não necessariamente por obrigação que o parente está te pedindo, mas por alguma necessidade, você ter essa garantia de ter um lugar para você ter que ir. Tô ali, vai para um quarto, vai para outro. Aí nesse inteirinho, o pessoal lá da minha casa, que já estão mais estabilizados, que é a minha família, já desistiu, desanimou de vir para Portugal, por essas questões, né? Essas questões de arrendamento é complicado. Hoje você não consegue viver na região de Sintra, Lisboa, essa região de Amadora, você alocar um T2 aqui, entendeu? 1.900, 1.200, você com salário mínimo você não tem condição. Então se não tiver 3 ou 4 trabalhando, Todas as felizmente, regiões que ele você vai só falou, trabalhar. Sintra, Amadora, são regiões mais humildes de Portugal. São zonas mais humildes, não são zonas caras, né? Não é um Cascais, não é um Estoril. Então, nessas zonas, você já não encontra casa de menos de 900, 1.000 euros, quarto por menos de 400. Então, é um valor muito alto. Para um salário mínimo, que mesmo você ganhando subsídio do ou décimo ali todo mês de férias e de 13º, você tira 1.000 euros com subsídio de alimentação. Se você trabalhar num lugar onde já te fornece um alimento, você não vai tirar, você vai tirar 900 euros. Para pagar um lugar de 900,
como é que você vive? Para pagar um quarto de 400, 500, como é que você vive? Então, a região de Lisboa, hoje, ela já está saturada, gente. Ela realmente, para você querer ficar lá, você tem que ter a garantia de um emprego que você vai ganhar um pouco a mais, ou então você tem que ter uma família que tenha mais de 2 pessoas trabalhando. E mesmo assim ainda vai pesar, porque só um vai pagar só a renda da casa. Trabalhar para pagar, entendeu? Então, que vida é essa? Ah, mora num quarto ali, no outro, você não tem a liberdade. Ah, mas eu tenho uma segurança, né, que até a princípio, entre aspas, está bem. Tem uma alimentação que você come bem. Enfim, e isso, mas não quer dizer, né, cara? O que é importante também é você ter sua liberdade, né? Sua liberdade da sua casa, você ter seu espaço. Porque compartilhar é complicado, né? É isso. Percebi. Então, Outro tópico que ele o que aconteceu foi toca que que, para nós brasileiros, nós não temos essa cultura de dividir casa, de compartilhar casa. No Brasil não é normal famílias dividirem casa. A gente não gosta de morar nem com parente, pelo amor de Deus. Então, chega aqui, tem esse choque que bate muito. Tem gente que consegue, se adapta, consegue viver, até achava que não iria, mas gosta, né? Compartilha, conhece. Mas tem pessoas que têm dificuldade de compartilhar. E não é compartilhar sua coisa pessoal, mas é morar junto com outras nacionalidades, com outras culturas, ou então até mesmo com próprios brasileiros, mas que têm hábitos diferentes, formas diferentes de fazer, de querer fazer a casa. Então, isso é um choque que muitos de nós brasileiros, quando chega aqui, não conseguem se adaptar. Tem essa dificuldade, muitos voltam por isso também, porque é isso, se a pessoa tem o canto dela lá no Brasil, mesmo que seja pequenininho, é uma kitnet, é um barracão, mas é dela. É só ela, tá arrumadinho do jeito que ela quer, é o jeitinho dela, é as coisinhas dela. Ninguém fica entrando, passando, não tem que ficar esperando para ir no banheiro, para poder fazer comida. E aqui é uma cultura de não é só os imigrantes, até por portugueses, famílias portuguesas, você vê que algumas com mais dificuldade compartilham, porque com os preços da renda, gente, é impossível, assim, é muito difícil você conseguir manter sozinho. Tem que ser os dois trabalhando num valor ali acima e torcer para Deus abençoar, para o trem não faltar. você ia ter uma ajuda inicial dos teus parentes para ficar na Isso. casa, porém, o senhorio achou que eles estavam superalocando e aí implicaram, logo os seus parentes tiveram que tomar a decisão. Opa, é melhor tirar Aí, ele daqui, pedir Não, para ele mas ir pra outro... isso ela falou, que deu uma semana pra gente sair, velho. Senão ó, eles iam perder a casa. saindo assim nas Isso pressas. foi um soco no estômago, né? Aí você não tem o dinheiro para ir para outro lugar, porque você pensa, você tem que sair dali e vai para outro lugar, é o mês e o calção. Ele tá falando aí, é 300, 400, 500 euros um quarto. Então você tem que ter no mínimo 600, no mínimo. E pode ser que você não consiga, né? Tipo, de 300, pô, vai ter que um de 400, então você tem que ter 800. Um de 500, você tem que ter 1.000. Então é complicado. E ter esse dinheiro guardado ali de reserva financeira é puxado. Aqui é complicado você conseguir guardar dinheiro. Você até guarda um dinheiro desse, mas você não faz um dinheiro desse de reserva financeira em 2 meses, 3 meses, de jeito nenhum. Com certeza. Então, assim, pô, e você vê que é questão de um próprio brasileiro, entendeu? De um próprio brasileiro. Então, infelizmente, eles criaram isso e aqui é todo mundo quer isso. E a maioria dos meus amigos que eu conheci nesse período, nesse decorrer, é um sobrelocando pro outro, porque não tem condição, velho. Entendeu? Aí sempre tem que estar locando para o cara sobreviver. Aí se ele tem um T3 aí, ó, ele aluga 2 quartos e fica com um. Percebi. Aí ele se mantém aqui, porque aluga aí por 350 euros, 400 euros e vai. Resumindo, tu tá dizendo que aqui a maioria dos brasileiros que tem um T2, um T3, ele tem ali, opa, tem um T2, T3, mas na verdade ele tá ali alugando os quartos para conseguir. Muita gente faz isso aqui. Para sobreviver, né, cara? Porque às vezes ganha um salário mínimo e é isso. Essa questão, né, irmão? Que a gente vê isso aí. Então fica difícil Às hoje. vezes ele não tá nem fazendo isso pra gente de fora. Às vezes é um parente que ele conhece, que tá chegando e que pensa em vir pra cá, e aí, ok, vamos ficar todo mundo junto, que vai ficar dividindo, fica mais em conta as contas. Mas aqui tem essas regras, elas são analisadas, elas são fiscalizadas, então pode dar problema grande.
E não é um costume. Tem contratos que falam quantas pessoas podem morar na casa, tem contrato que fala até quem está morando na casa. Então é meio complicado isso, porque o próprio país te impede de você conseguir dar formas de poder morar dignamente, né? Você já vai ter que compartilhar, ou você paga o valor inteiro, ou você vai ter que compartilhar, e mesmo assim, se acaba que te pegam, você está fazendo errado. E é uma forma de sobrevivência. Então, são situações delicadas. E o que tu, uma das coisas tão, a principal, né, que está fazendo você voltar é o valor das rendas. Teve essa questão que você teve uma ajuda no início, mas por causa da senhoria e teus familiares ali também, tipo, não queriam perder a casa. Isso tudo influenciou. E depois dali, o que você conseguiu? Lá, você saiu da casa deles, que era uma ajuda ali, e depois ali, você conseguiu algo mais ou menos bom? Quanto foi? Tu morou em quarto? Quanto tu pagou? Não, eu morei no quarto, aí eu fui pra Reboleira, junto com o Marcelo, com o rapaz lá. Aí o quarto era 600 euros, lá na Reboleira. Aí depois eu morei lá uns 2 meses, 3 meses. Nem é uma área tão e boa aqui em depois Portugal. eu saí, vim pra cá, né? Aí a princípio eu dividi aqui com a com a com a menina, mas aí o marido dela e o filho voltou, então agora nós somos 4. É um num quarto, e o outro casal no quarto e um na sala, entendeu? Essa é a situação. Então, infelizmente, essas coisas vai desanimando a gente, né, cara? Você tem sua casa no Brasil, por mais que você ganhe pouco, ganhe isso, lá você consegue sobreviver. E, infelizmente, as pessoas também só sabem falar mal do nosso país. E tem que ver que o nosso país tem. Existe corrupção, existe isso, violência, é tudo. Mas é o país, cara, onde que você está abraçado ali, tem minha casa, entendeu? Sim. Minha esposa tem a estrutura, tá, entendeu? Então, assim, aí elas foram desanimando. Então, infelizmente, para mim já não tem necessidade de eu ficar aqui, entendeu? Sim, você tem uma situação financeira do Brasil que, assim, você tem tua casa, né? Como a gente já conversou anteriormente. E então você, tipo, cara, vou sair da minha casa para vir tentar a sorte num país que é mais seguro, que eu vou ter, na teoria, uma qualidade de vida melhor. Mas quando tu percebe, é o que aconteceu com você agora, você tá dividindo quarto. Não é quarto não, você tá dividindo apartamento, que são várias pessoas no apartamento. É aquela E aí situação, uns estão gente. dormindo. Se você tá aí no Brasil e você tem a sua casa, principalmente se você tem sua casa própria, você tem que botar muito na balança se compensa. Porque quando você chegar aqui, se você não tá trazendo muita grana, você vai viver compartilhando, assim, ou vai viver num quarto. Eu realmente não aconselho ninguém a vender casa, a não ser que você vá vender sua casa aí e o valor ele vai ser o suficiente para você chegar aqui e dar entrada, e uma boa entrada, numa casa aqui. Que aí você já foge dessa parte da renda, das rendas altas. Agora, você pegar sua casa aí e vender para você tentar aqui, chegar aqui para ver como é que vai ser Portugal, você vai gastar basicamente o dinheiro da sua casa até acabar tentando dar certo. Então, assim, ele falou uma coisa que é muito engraçada. Hoje uma renda, ele, na região que ele está ficando, é uma média de 900, 1.000 até 1.200 euros. Então vamos colocar que é uma renda de 1.000 euros. Num ano, são 12 mil reais, 12 mil euros que ele está pagando de renda. Gente, isso é um dinheiro que é uma boa entrada para um apartamento. Então, assim, é muita grana. Muitas vezes a gente fala em algum vídeo falando para vocês, olha, uma família traga 10 mil euros para começar e o pessoal fala, nossa, isso é muito dinheiro. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu não, nem ia para Portugal. E às vezes você corre o risco aqui de pagar isso em um ano de renda e nem ter a certeza se no outro ano você vai conseguir renovar. Porque foi o que eu falei. O senhorio pode chegar naquele ano e falar assim, olha, vai acabar o contrato, agora o preço é tanto, e aí? E aqui em Portugal não tem uma lei que coloca um teto que ele possa cobrar. O que também não é justo. Por quê? Tem muitas casas aqui que não vale o preço que eles pedem. Não vale, não vale de forma alguma. Não tem aquecimento central, não tem uma janela dupla face. A maioria das casas aqui não tem calefação, não tem aquecimento. No inverno, às vezes, ela faz mais frio dentro de casa do que fora de casa. E são casas que você está vendo aí no anúncio, 800, 900 euros. Casa com mofo, casa com a encanação toda velha, o encanamento todo velho. De madrugada você escuta a água do prédio inteiro passando.
E eles não estão nem aí, porque o governo não faz uma fiscalização assim. Outro dia eu estava vendo alguns anúncios e tem apartamento e casa em Paris que você paga o que pagaria em Lisboa. Ah, Gabriela, mas, cara, em Paris o salário é bem mais alto, né? Então, sabe? E no interior você consegue achar coisa até mais barato do que o que eles estão pedindo aqui em Lisboa. Eu consegui achar casas lá, T1, T0, de 500 euros, de 550 euros, até mais longe, mais afastado, de 400 euros. Então, assim, Portugal tá ficando muito insustentável, tá bem pesado. Na sala e tudo isso desgasta, porque tu não consegue ver um futuro para trazer tua família para cá e viver confortável, né? Isso é verdade. Porque as condições do arrendamento, tá. Ou você vai para o interior, assim mesmo interior, dependendo do interior que não tem trabalho, aí fica difícil, É complicado. entendeu? Agora só uma pergunta, não sei se tu pode responder, se não puder responder não tem problema. Tu ganhava um ordenado mínimo? Não, eu ganhava mais do ordenado mínimo. Mas mesmo assim não dava para... Não dá, porque é que nem você fala, como é que eu vou manter uma casa aí que no mínimo, como eu tenho uma filha, né, e isso no mínimo eu tinha que dar um quarto para ela, né, velho, um quarto no mínimo eu tinha que alugar um T2, e aqui para alugar um T2 é 1.200, Também tem essa, gente. Aqui em 1.300. Portugal tem aquela regra de se você tem mais filhos, mais de um filho, você vai alugar a casa, você não pode pegar uma casa de um quarto e morar você e o seu filho no quarto. No Brasil é comum, tem famílias várias que moram todo mundo dentro de um quarto, é uma casa de um quarto. Aqui não existe, não é que não exista, mas não pode. E se denunciarem, pode dar problema com a criança, né? De você acabar tendo algum problema em não perder, mas problemas com a criança. E chega casos de perder, mas é o extremo. Então, se você tem dois filhos, por exemplo, você tem que ter uma casa, um quarto para o menino, um quarto para a menina. Lógico que eles não ficam batendo na porta para fiscalizar isso. Tem muitas famílias que usam menino e menina, divide o quarto ali, mas você não pode morar numa casa T1, todo mundo tem que ter um quarto para criança. E é isso, uma casa T2 aqui hoje, na região aí de Lisboa, é no mínimo 1.200 euros, gente. Não, abrem o OLX, abram o Idealista, nossa, aquele Remarque também tem, você não acha um anúncio por menos de 1.000 euros. É estranho. Você vai descendo, 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 descendo. E isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás, gente, você achava casa em Cascais por 600 euros, apartamento em Cascais por 600 euros. E Cascais é um bairro bom. Então, ou seja, se em Cascais há 6 anos atrás era 600 euros, no interior era 200, 250. E hoje em Cascais está 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000. E no interior está 500, 800, 900 mil também. Então, assim, como? Com salário é muito complicado, gente. Tá muito complicado mesmo essa parte da renda. Não é questão de assustar, mas você que está vindo, você tem que entender isso. Você que está vindo com família, principalmente, você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, porque se der ruim, você não pode deixar sua família sem abrigo. Se você é sem lugar para ficar, você não consegue viver, você não consegue nem trabalhar. Entendeu? Então, como é que, mesmo você ganhar um pouquinho a mais, tem que estar dois ali, no mínimo, ganhando 2.000 euros, 2.500, para você ter Sim. um padrão, porque aí já complica. A verdade de Portugal, assim, você está expondo aqui a verdade de Portugal, eu já até falei isso algumas vezes aqui no meu canal, mas o seu caso é um relato real, é que você tem que ter um casal aqui e os dois têm que estar trabalhando. E mesmo assim, com os dois trabalhando, hoje em dia é muito difícil você conseguir um T2, um T3 aqui, é o que você falou. Você arrenda e você tem que botar e subarrendar ali um quarto e tal para talvez você conseguir manter. Realmente tá difícil. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, né? Então, o que você aconselha para um brasileiro que está pensando em vir para cá? Assim, quais são os pontos positivos que você viu de Portugal? Mesmo com todas essas coisas, o que você tirou de lição disso tudo, da tua vinda para cá? E se alguém quiser vir, qual a dica ou alerta que você pode dar para? Cara, aqui é bom, assim, na parte do conhecimento, do aprendizado, né? É muito gratificante estar aqui, porque
Você conhece gringos, você conhece gente do mundo inteiro, entendeu? Sim, o Troca de network é conhecimento. muito grande. E nesse sentido é importante, igual te falei, a questão da segurança, a questão de você andar tranquilo aí na rua, Também. né? Da alimentação aqui, que é alimentação boa, né? Que se come bem. E o preço, e querendo ou não, o euro tem poder de compra, né? E, infelizmente o real não tem esse poder de compra. Mas só que acontece, com um salário mínimo no Brasil, você ainda consegue pagar vamos supor, que nem a gente fala no palavreado brasileiro, a gente consegue pagar um barracão lá de 2 quartos lá, Sim. Sim. 700. Esse ponto aí também eu achei interessante ele tocar. Porque aí no Brasil tá ruim, mas você, mesmo com salário mínimo, até que porque a grande maioria não faz só um salário mínimo. Aí no Brasil a gente se vira, gente. Aí vende um brigadeiro, vende uma palha italiana, vende um docinho. Eu lembro que no Brasil aí, quando eu tava trabalhando aí na Oi, eu vendia trufa. Minha mãe fazia trufa. Eu vendia trufa pra caramba no horário do almoço. Assim, a gente fazia a conta, anotava, né? O pessoal ia pegando, era ótimo. E ia anotando para pagar só no dia do pagamento. Quando, nossa, chegava lá, me dá duas, me dá três, me dá duas. Às vezes eu não precisava nem oferecer, o pessoal já sabia que a Gabi tem as trufas. Aí tinha o supervisor ali, sempre tava, Gabriela, toda hora estavam me chamando, né? Mas eles não achavam ruim, porque sabe que a gente está ali na luta no dia a dia. Você está trabalhando, mas precisa tirar um extra, você vai correr atrás de um atender um bar, fazer uma coisa, um outro extra, fazer uma comida na rua, trabalhar numa coisa que você consegue ali só por um dia levantar um dinheiro. Aqui é mais complicado fazer essas coisas. Então, você tem que ter um pouquinho de noção dessa parte. Aí no Brasil, muito ruim, muito ruim, muito ruim, você ainda consegue ter seu cantinho, seu espaço, que é seu, não é de ninguém, não é compartilhado, dá para pagar ali. E aqui, para nós que não temos esse hábito de compartilhar, isso vai chegando um tempo e vai ficando frustrante, porque você não começa a ver, você não vai vendo saída. Você fala, cara, não tem, o que que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer? E isso vai desanimando. Então, se você tem o seu espaço, sua casa e principalmente sua casa própria, quando chegar aqui, você vai pensar nisso o tempo todo. Você vai falar, cara, eu tinha minha casa lá no Brasil, o que que eu tô fazendo aqui, morando num quarto, com gente que eu nem conheço, esperando lá para poder tomar o banho, ou tendo que tomar banho tal hora para poder no outro dia trabalhar, porque eu sei que no outro dia eu não vou poder usar. Às vezes, escovando o dente no quarto, porque tá na hora de você sair e tem gente no banheiro. São essas coisinhas, gente, que no dia a dia o povo não fica aqui falando. E que você pode sim, vai viver, com certeza. Euros, R$ 700, perdão, R$ 700. Aqui com 820 você não consegue pagar, entende? Então esses pontos positivos, pontos negativos. E principalmente o pessoal que está vindo, que eles se informem direito, entendeu? Analise direito a situação, porque se a pessoa gosta de conviver dividindo um quarto, é uma coisa. Igual teve uma amiga minha aí que o marido dela já esteve aqui em Portugal há 3 anos atrás, quando ele voltou aqui, cara, ele assustou, entendeu? Morando no quarto com a esposa dele pagando 450, os dois dividindo um quarto, e assim, ela engravidou e teve que voltar para o Brasil. Falou, não, aqui não dá não, deixa eu ganhar meu filho lá no meu país lá. Com a ajuda do chão. Porque aqui já se torna mais difícil, sem documento, sem nada. Então as pessoas têm que avaliar tudo direitinho e ver qual que é a região que está indo, entendeu? Porque realmente para vir para a Grande Lisboa você tem que trazer bastante dinheiro. E se vir com pouco dinheiro, não, arrenda um quarto ali, arrenda outro, tá? E você para conviver com pessoas que você nunca nem viu, cara, é difícil. Esse é o tópico principal do vídeo dele, que eu estava falando no início. Ele escolheu a região, a grande Lisboa, né? Ele morou em várias regiões metropolitanas ali, pontos de Lisboa. E isso pesa. Todos os lugares para onde ele foi, ele pagou caro. Ou no quarto, ou ia pagar caro lá com a família. Então, quando você vier para cá, ou você que está se planejando, você tem que pensar nisso. Porque fica caro, gente. Fica muito caro. Então, vale a pena você olhar o interior, você pesquisar outras cidades, ou você ter em mente que eu posso tentar ali na região metropolitana de Lisboa. Mas no primeiro momento que eu ver que vai ficar complicado, opa, esse mês já foi um pouquinho apertado para pagar as contas, já começa a pesquisar de sair, de ir tentar em outro lugar. Ele, pelo vídeo todo que ele falou, eu acredito que é uma opinião minha, mas
Se ele tentasse, talvez, em outras cidades mais para o interior, ele não falou a profissão que ele está fazendo, mas ele ganha acima de um ordenado, então ele deve ter alguma especialização, talvez ele conseguisse um pouco mais. Mas muitas vezes a gente também está aqui, não conhece ninguém, não sabe como é que é o interior, não tem nenhuma referência de ninguém que a gente pode sentar para conversar. E aí, como é que é tal cidade ou como é que é a sua cidade? E aí fica com aquele medo de arriscar. Mas você tem que ter isso em mente, de que pode ser que você escolha aqui essa região, mas não, aqui não está dando, eu vou ter que ir para outro lado. Não, aqui não está dando, eu vou ter que ir para outro lado. E aí, para uma pessoa que é solteira e que está num quarto, fica um pouco mais fácil. Ficou apertado aqui, ou eu estou vendo que aqui não está rendendo tanto, eu vou para outro lugar. Para uma família, tem aquela questão de você comprometer com aquele contrato que é de um ano, e às vezes esse valor que você chega aqui e não tem um lugar que você já pesquisou, que você tem uma ideia e vai pegar o primeiro que tem, ou vai chegando uma hora você está num hostel, num Airbnb, que vai apertando e aí tem que pegar essa casa aqui, você pode se comprometer em pagar um valor muito alto que no final do ano, quando você for fazer as contas, não valeu a pena. Às vezes você ter ido para o interior estaria valido a pena. Você se organizado, daria para comprar um carro. Então, esse é o ponto do vídeo, gente. Hoje em dia, você querer morar em Lisboa, no Porto e bem pertinho dessas zonas, tá bem complicado. Você tem que se organizar e tem que ter certeza de que você vai conseguir segurar esse tranco, principalmente na questão da casa, do compromisso com o contrato. Porque se você quiser sair antes, você vai perder o valor. Não tem como. Bastante tipo de etnias, entende? Mas é tudo serviu de aprendizado. Isso é importante. Leva de conhecimento e de sabedoria. Mas é isso. Essas coisas que as pessoas têm que analisar a questão, estudar, entendeu? Ver o que quer mesmo, ou se já vem com o visto de trabalho. Principalmente quem é da área de TI. TI aqui se dá bem. Sim, Porque TI aqui se dá bem. TI paga bem. Tem um colega meu que está lá, já está trabalhando aqui, está estabilizado, mora no interior, né? E está fazendo seu home office, há 15 dias na empresa, então assim, mas ele ganha uma condição boa. A esposa dele trouxeram os parentes, a esposa dele já está trabalhando também na mesma empresa. Legal. Então assim, já se encaixou, mas o salário dele já é um pouco, né? Acima da média. Acima da média. Assim, cara, E então aí assim, ganha bem aqui. para não tomar muito mais do teu tempo, eu já te agradeço pelo tempo que você disponibilizou aqui. Se você for dar um conselho assim, imagina que a gente está aqui, não está gravando para ninguém, mas se você vai dar um conselho para alguém que não tem muita qualificação no Brasil, ou é uma qualificação que talvez aqui não precise tanto, que talvez essa pessoa mais ou menos vai chegar aqui ganhando um ordenado mínimo, o que você diria? Assim, vem ou não vem? Tipo assim, cara, não venha. Ou, olha, tenta. O cara tenta, né? Se o cara quer sair para conhecer e pôr a cara para bater, que venha. Se ele, bom, se não tiver qualificação, você entra na obra. E se tiver disposição, você consegue, né? Mas o bom é você já ter uma qualificação. Porque se tiver uma qualificação é melhor, né? Sim. Porque Verdade. aí você já consegue dar um passo na frente ali, Verdade. né? Senão o cara pena muito, né? Dependendo do tipo de trabalho. Pena. Gente, resumidamente, é exatamente isso que ele está falando no vídeo. Hoje em dia, Portugal ele está precisando de profissionais qualificados. Então, o qualificado não é necessariamente o cara formado na faculdade, mas aquela pessoa que tem alguma especialização. Então, o cara que ele deu o exemplo, o cara que quer tentar, que vai para a obra, se ele chega aqui e ele sabe alguma profissão da obra, ele é um especialista em pintura. Não precisa ser perfeito, gente, mas você tem que saber fazer. Tem essa diferença e aqui você é testado nisso. Então, a pintura, ou um pladu, ou você ser um mestre de obras, ou até outras áreas, a solda, você consegue sim. Aqui em Portugal, no início, você vai penar um pouquinho, mas você consegue trabalhos que você vai crescendo. Agora, se você não tem qualificação nenhuma, se você é meio que severino, faz tudo, e vai chegar aqui, você vai ficar no ordenado mínimo. No início, você vai ficar no ordenado mínimo. E é aquele primeiro ano ali, aqueles primeiros meses, que vai definir se você vai dar conta. Porque aí vai ter a pressão do salário mínimo, vai ter a pressão de você estar morando num lugar, como ele falou, ou compartilhado, ou às vezes você está dependendo de um parente, chega aqui na hora o negócio dá errado, e você vai ver que ali a conta com o salário mínimo e o custo de você morar não fecha.
não fecha. E aí você vai, se você for à disposição, você vai correr atrás de um segundo trabalho. Aí você já perde a qualidade de vida, que o pessoal fala que vem aqui também procurar, porque você vai trabalhar 8 horas em um e 5 horas, 6 horas no outro. Então, não tem mais a qualidade de vida. Mas aí você faz um dinheirinho e aí você consegue ainda não pagar um lugar só para você, talvez no interior, mas você já consegue ter uma qualidade de vida de um poder de compra ali. Você vai conseguir ter o seu dinheiro para guardar, para se organizar, para poder fazer uma reserva financeira e mais para frente talvez tentar um lugar com contato para ficar depois que você vai pegando o network aqui com o pessoal, de arrumar um lugar que vai ficar num valor mais em conta. Mas no início você tem que estar preparado para isso. E vocês que estão vindo com família, gente, de verdade, assim, com papai, mamãe, sentem, conversem, sabe? Não vale a pena você pegar seu filho e colocar nesse tipo de situação, sabe? Tem muitas famílias que estão passando muitos perrengues aqui, que estão morando, infelizmente, na rua, ou então estão morando nessa situação onde consegue um quarto para muito errado, muito assim, porque não pode de jeito nenhum, marido, mulher e uma criança num quarto só. Então, e situações bem delicadas, sabe? Tendo que pedir ajuda para os familiares para poder voltar porque chegou num ponto que não dá mais, está insustentável. Então, tem aquele plano A, B, C, D, sabe? Não venda a sua casa só para investir o dinheiro em tentar em Portugal. Faça pesquisas, faça análises, vê quanto é que sua casa está valendo aí, vê quanto é que você converteria e quanto que daria uma entrada numa casa aqui, sabe? Faça tudo com calma, gente. Portugal não vai sair daqui. Eu sempre falo isso nos vídeos da outra rede. Portugal está aqui, vai continuar aqui, e quanto mais preparado você tiver, você consegue chegar aqui e fazer acontecer, porque depois que você passar ali o primeiro ano, as primeiras dificuldades, entender como é que o país funciona, começar a fazer contatos, sim, você pode conseguir uma casa com preço em conta, você pode sim conseguir um trabalho onde você consegue ganhar mais do que um ordenado mínimo, mas é caminhando, é devagarzinho. Não é no primeiro mês, não é no segundo, não é no sexto mês. Vai muito de cada um. Então é isso o vídeo de hoje. Agradeço demais. Te peço para deixar o seu comentário, deixar a sua opinião. O que que você acha sobre isso? Se vale ou não a pena você dar essa arriscada toda. Aqui nessa rede tá o link da minha outra rede lá, do TikTok. Se você não me conhece por lá, vai lá, dá uma olhadinha. São vídeos mais curtos e tal. É um papo mais descontraído. Minha ideia não é ser aqui Jornal Nacional, boa noite, as notícias de Portugal. Não, é falar, bater um papo, trocar ideia, a gente poder conversar. Então deixa o like, compartilha isso com alguém que você sabe que está vindo para Portugal que possa ajudar. Te convido realmente a deixar o comentário aqui embaixo. É importante a gente poder debater sobre essa questão da imigração, como eu sempre falo, e também da questão dos arrendamentos, que é uma coisa que não está prejudicando só nós brasileiros ou nós imigrantes, mas todas as pessoas aqui em Portugal, até os próprios portugueses, eles estão tendo que sair de Lisboa. Então, seria uma coisa que seria legal a gente poder conversar e não vamos criar a solução para poder apresentar um projeto para o governo e poder solucionar esse problema, mas sim da gente poder conversar e trocar essas experiências de como que está sendo. Se você também sabe indicar algum lugar que está mais em conta a cidade que você está, como é que está os preços da renda, deixa aí no comentário também, que às vezes você pode ajudar uma pessoa que está aqui, que está procurando um lugar, que às vezes ela tá num lugar e tá com medo de tentar em outro, sabe? E isso pode ajudar. Eu realmente tenho essa ideia de que compartilhando, a gente compartilhando conhecimento, a gente compartilhando o que a gente sabe, nós que somos as minorias, sabe? A gente vai se ajudar. Só dá para crescer assim, gente, se a gente realmente se ajudar. Então é isso. Agradeço demais vocês. Um beijo lindo e a gente vai se falando. Até mais.